Fala pessoal, tudo jóia? Estou gravando esse vídeo aqui, tá? Para fazer aqui um tira dúvidas do que as pessoas me mandam aí pelos comentários do YouTube, pelo privado, dúvidas de alunos meus também, que eu decidi compartilhar aqui com vocês, tá? Praticamente todas essas dúvidas eu já respondi essas pessoas aí no chat, né? Ou da forma como eles entram em contato comigo, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu acho bacana eu poder compartilhar, fazer aqui um compilado dessas dúvidas que o pessoal me manda aí, tá? Para que dessa forma você possa ver que, de repente, as dúvidas que a turma tem possam ser as suas dúvidas. De repente, alguma coisa que eu vou explicar aqui, você tem até algum complemento, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida aí sobre inventários florestais, sobre projetos, algo que eu possa te ajudar, escreve aí nos comentários que eu estou sempre de olho para ajudar vocês, tá bom? Ou de repente, se as dúvidas que eu sanar aqui, se você tiver algo a acrescentar, se você tiver alguma sugestão, não só de dúvidas, mas se você tiver alguma sugestão sobre algum tema que você queira que eu trate aqui também, principalmente relacionado a inventários florestais, que é o core business aqui do meu canal, tá bom? De qualquer forma, escreve aí nos comentários, tá? Bom, mas antes de eu tirar as dúvidas aqui, tá? Eu quero te pedir para que você se inscreva no canal, para que você ative o sininho com todas as notificações, tá bom? Porque isso é muito importante, isso ajuda muito, não só eu aqui que estou fazendo o vídeo, tá? Isso me ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue até você, isso ajuda com que a rede social saiba que esse assunto é do seu interesse, então cada vez que eu publicar algum vídeo, isso chega até você, e isso ajuda você também a não ficar de fora de todos os conteúdos que eu estou postando aqui, praticamente diariamente aqui no meu canal, tá bom? Então se inscreve no canal se você não está inscrito. Se você não está com as notificações ativadas, ative o sininho aí para que você receba todos os vídeos que eu posto aqui todos os dias, tá? E aí, quando eu postar um vídeo, fica a seu critério, se você quer assistir ou não. Mas, de qualquer forma, é muito importante que você seja notificado para que você não fique de fora, para que você tenha aí um ganho de conhecimento, um ganho de aprendizado, para que você não tenha dúvidas na hora que você vá pegar algum projeto florestal, prestar alguma consultoria, tá? De maneira geral, praticamente todas as dúvidas que vêm até mim, de maneira geral, todos os questionamentos que o pessoal me manda, muitas vezes é sobre como ter mais segurança, sobre como ter mais confiança na hora de fazer um trabalho, como não ter dúvidas na hora de ir para o campo, tá? Então, tudo isso vai te ajudar muito a ter esse conhecimento para ser um profissional florestal mais completo, confiável e confiante sobre aquilo que você está fazendo. E para isso é importante que você esteja por dentro de tudo, de todos os conteúdos e com todas as notificações ativadas. Por isso que é muito importante você não ficar de fora de tudo que eu tenho aqui para te apresentar. Bom, vamos lá, tá? Eu vou ler a tela aqui embaixo, né, que eu já tenho separado aqui as dúvidas, e aí à medida que eu for lendo eu vou explicando aqui o que eu expliquei para a pessoa e qual que é a resposta que eu considero correta aqui para essa dúvida, tá? Bom, primeiramente, em uma das lives que eu estava, a Evelyn ela perguntou o seguinte: e se considerar fazer uma amostragem com base no tamanho da área, por exemplo, amostrar 5% da área é muito errado, né? Então, o que eu respondi para ela e eu digo aqui para vocês é que, assim, depende, isso é muito relativo, tá? Você fazer uma amostragem em uma floresta, né, seja floresta nativa ou plantada, e você determinar ali um percentual de área de floresta, dependendo das circunstâncias, dependendo das situações, pode ser que seja muito, pode ser que seja pouco, tá? Para você ter uma noção, eu até deixei separado aqui também, tá? Aqui, eu estou aqui no Mato Grosso, né? Aqui tem um termo de referência que tem aqui na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, é um termo de referência para laudos de tipologia florestal, né? Então, o laudo de tipologia florestal é aquela em que a propriedade, pelo mapeamento do Radam Brasil, que é o que o órgão utiliza como base, né? Pelo mapeamento do Radam Brasil, diz que aquela área é uma área de floresta. Mas lá no campo, na realidade, aquela área, aquela fazenda, ela tem uma vegetação que é de cerrado, né? Então, essa divergência, na prática, influencia no quanto de área que o proprietário pode explorar, como que ele pode explorar, enfim. Nesses casos, existem, então, os laudos para comprovar a tipologia verdadeira em campo, tá? Então, aqui, a Secretaria de Meio Ambiente, para isso, emitiu um termo de referência, né? Ou seja, é uma normativa que vai basear os laudos e as análises desse tipo de laudo, né? E, por exemplo, nesse termo de referência, aqui ele não cita
o percentual de área, né? Pelo termo de referência, ele fala, por exemplo, o tamanho das amostras, que tem que ser de 1.000 metros quadrados, a distância entre as amostras de 200 metros quadrados. Deixa eu ver se fala aqui. Aqui ó, tem um item que fala, ó, o tamanho de cada amostra deverá de ser 1.000 metros quadrados, né? Preferência em formato retangular 10 por 100. Deixa eu ver se ele mostra alguma coisa aqui em relação à quantidade, né? Olha aqui, ó. Cada caracterização, tal. Aí ele fala assim, ó, totalizando no mínimo 1 hectare de amostras em cada fitofisionomia identificada, tá? Ou seja, nesse caso aqui, o termo de referência ele já especifica que para cada fitofisionomia que a pessoa queira identificar, ele não se baseou pelo percentual da área, ele se baseou por uma área fixa de no mínimo 1 hectare em amostras. Ou seja, se eu sei que tem lá uma área que é cerrado, mas no mapa está dizendo que é floresta, eu quero comprovar que aquela área é de cerrado. Então, se eu sei que eu tenho que ter no mínimo 1 hectare total de amostras, né, e cada amostra ela vai ter que ter 1.000 metros quadrados, então eu sei que eu vou ter que ter pelo menos 10 amostras de 1.000 metros quadrados, no mínimo isso para contemplar aí esse termo de referência. Ou seja, aqui ele não citou né, o percentual da área, 5%. Né? Se é uma área de 100 hectares ou se é uma área de 1.000 hectares no total aí que eu quero comprovar, independente aqui do percentual, né, aqui está fixado essa questão aqui da área fixa, tá? Então, voltando, né, na dúvida da nossa colega, né, eu posso utilizar 5%? Vai ter casos em que 5% vai ser muito, vai ser algo, um levantamento que você vai fazer muita, você vai ter todo um custo de mão de obra, de logística, de tempo, dinheiro, de esforços. 5%, dependendo da situação, pode ser muito, ou 5%, dependendo do laudo que você fizer, pode ser pouco, né? Então, depende dos objetivos do levantamento, depende das normativas do órgão aí, se já tiver alguma normativa ou não, procure primeiramente verificar nas normativas, tá? Mas eu acredito que até mais importante do que você verificar nessa questão aí do percentual ou não, se vai ser área fixa ou não, é você verificar de que forma que você pode fazer um laudo, né, que contemple a realidade de campo e que vai cumprir os objetivos do seu trabalho, né? Se é, por exemplo, um laudo, nesse caso aqui de tipologia, lá nos termos do termo de referência da tipologia, lá especifica como que o órgão analisa, e aí você faz de acordo com essa análise do órgão, né? Ou se for para outras finalidades, por exemplo, se o órgão, se ele analisa aí de acordo com parâmetros estatísticos de desvio padrão, coeficiente de variação, variância, intensidade ideal de amostra, procure verificar se o seu laudo, né, se você aplicar ali um percentual de área, se esses parâmetros estatísticos vão estar de acordo com essa análise, ou se você vai aplicar uma área fixa, se esse método de área fixa vai estar de acordo com os parâmetros de análise, tá? Ou seja, de qualquer forma, não tem aqui um padrão, se tem que ser pelo percentual de área ou se é por uma área fixa. Procure verificar se a forma como que você pretende fazer, se vai cumprir os objetivos aí do seu trabalho. Uma outra pergunta aqui que me mandaram também enquanto eu estava numa live, né, foi aqui do Davidson. Ele perguntou assim, eu trabalho com inventário, eu queria saber quando a maioria da área está verde e a outra parte, outras árvores, eu acredito que seja isso que ele quis dizer, né? A outra está seca, né? Na hora da cubagem eu posso pegar árvores secas, né? Acho que ele fez aqui, eu estava fazendo uma live em relação a métodos e procedimentos de cubagem rigorosa, né? E aí, pelo que ele falou aqui na pergunta, né? Se tem lá árvores que estão verdes, recém-cortadas, enfim, e se tem árvores que estão secas, se ele pode utilizar árvores secas para fazer cubagem rigorosa, tá? Veja bem, eu acredito que dê preferência, na minha opinião, dê preferência por árvores que estão verdes, tá? Porque o que acontece? Existe uma diferença entre você utilizar árvores verdes e suas respectivas medidas e árvores secas e também as suas respectivas medidas, tá? Então existe uma diferença do grau de circunferência, diâmetro, das medidas em cada um dos casos, tá? Para vocês terem
uma noção, uma vez um dos vídeos que eu fiz, eu até coloquei um exemplo por exemplo, eu trabalho aqui com teca, né, que é uma espécie de comercial, de alto valor agregado, enfim. E aí, uma certa ocasião, em março de 2022, eu estava na fazenda e eu coletei uma bolacha, né, um disco de teca, e trouxe para minha casa. Naquela ocasião, a árvore tinha acabado de ser derrubada, eu fui lá, cortei o disco, né, e aí eu tirei a medida do peso daquele disco. Naquela ocasião, em março de 2022, aquele disco de teca, ele estava com 9 quilos, né? E aí eu trouxe para minha casa, deixei ele secando, né? Esqueci, larguei ele lá um tempão secando. E aí, no mês de setembro, ou seja, de março para setembro, passaram-se aí 6 meses daquela bolacha secando, né? Ainda mais se a gente considerar que eu estou aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, que é bastante quente e seco. Então, foram 6 meses aí daquela madeira secando e tudo mais, né? Então, de março, que estava com 9 quilos, quando chegou no mês de setembro, né, 6 meses depois, aquela mesma bolacha que estava com 9 quilos, eu pesei ela estava pesando, então, 5 quilos. Ou seja, dentro de 6 meses, aquela bolacha, ela perdeu praticamente a metade do peso dela que tinha ali de água, né? Então, perdeu ali praticamente uma boa parte só em relação à umidade, tá? Então, agora, na prática, isso significa que quando você for fazer aí a cubagem rigorosa, se a árvore está verde, ela tem lá uma determinada medida, né? Mas se a árvore já está derrubada, e quanto mais tempo passa da derrubada daquela árvore, né, mais umidade ela vai perdendo, mais seca ela vai ficando, né? E aí, se você deixar para fazer a cubagem depois que a árvore estiver muito seca, com certeza vai ter ali uma diferença da medida da circunferência ou diâmetro, né? E, consequentemente, vai ter ali uma informação diferente no seu relatório de cubagem, tá bom? É claro que essa perda de umidade, ela vai estar diretamente relacionada com vários fatores, né? Com o tempo em que aquela espécie está secando, vai estar relacionada também com a própria espécie, vai estar relacionada com fatores climáticos aí do local onde você vive, né? Então, tem vários fatores que influenciam, tá? Mas, de maneira geral, eu te digo que, de preferência, quando você for fazer a cubagem rigorosa, dê preferência às árvores que estejam o mais verde possível, né, por assim dizer. Então, assim que a árvore for derrubada, o quanto antes você já vai lá e faz a cubagem rigorosa. Se, porventura, você estiver numa área onde não tem árvores verdes, onde as árvores já estejam derrubadas lá há algum tempo e você não tem ali nenhuma outra árvore verde para você, que esteja disponível para você fazer a cubagem rigorosa, aí sim, né? Claro, se você não tem material para fazer, utilize o material que você tem, né? Se você não tem árvores verdes, se você só tem lá as árvores secas, então, sendo esse o caso, utilize esse material, tá? Mas, de qualquer forma, saiba que existe aí sim uma diferença entre a árvore verde e suas medidas e a árvore seca, né, já sem umidade, e suas medidas também. O José Ricardo, ele também me fez aqui uma pergunta, praticamente a mesma pergunta, mas aí no caso ele foi um pouco mais específico aqui na pergunta. Ele falou, como que a gente faz para considerar a umidade, né? Eu acho que até é uma pergunta bem ampla, né? Como que a gente faz para entender melhor a questão da umidade de uma espécie, né? de uma árvore, enfim. Ou seja, por exemplo, eu acabei de dizer para vocês, né, esse exemplo que eu tive, né, um caso real aqui comigo, em que eu tirei uma bolacha de teca, que estava verde, né, recém-cortada, recém-abatida, e aí 6 meses depois ela estava com outro peso. Ou seja, só que a gente já verifica que o peso, né, a umidade, ela varia primeiramente de acordo com a espécie e também de acordo com o tempo em que você deixa aquela árvore secando, né? Então, nesse caso, eu tirei uma medida no mês de março e tirei outra medida no mês de setembro, né? Então, teve aí uma diferença de 6 meses de um para o outro. Mas eu não tirei nenhuma medida de peso dessa bolacha ao longo do tempo. Você pode fazer isso também, né? Se quando a árvore estiver abatida, né, você vai lá, pega lá um disco, uma amostra, por exemplo. Ela vai ter um determinado peso assim que a árvore estiver abatida. Se você tirar uma medida de peso um dia depois,
vai ter uma diferençazinha ali mínima, mas vai ter. Se você tirar um outro peso 3 dias depois que ela for cortada, vai ter ali uma outra diferença. Aí você pode ir fazendo esse registro, esse acompanhamento ao longo dos dias, né? Com um dia de árvore abatida, com 3 dias, com 5 dias, com 7 dias, com 15 dias, depois você faz um com 30 dias, 45 dias, 90 dias, 120 dias, aí você vai chegar nos 6 meses, né? Então, você não vai ter só uma medida da árvore recém-abatida e outra medida da árvore 6 meses depois. Você consegue verificar essa variação de peso, consequentemente a variação da umidade ao longo do tempo, tá? E aí você vai até ver que você vai enxergar ali um determinado padrão de curva, né? Eu acredito que nos primeiros dias, eu acredito que aí nos primeiros até 15 dias, a perda de umidade vai ser maior. Mas à medida que o tempo vai passando, aquilo vai se estabilizando, aquela árvore, aquela madeira vai continuar perdendo umidade, mas de maneira menor, de maneira mais acentuada, digamos assim. E aí até interessante, se você quiser ainda aprofundar, né, e como que você pode entender melhor essa questão aí da umidade, da perda da umidade e tudo mais, você pode até fazer também, por exemplo, um modelo de ajuste de regressão linear. Por exemplo, então você vai ajustar ali uma equação matemática em que, de acordo com o tempo, de acordo, por exemplo, com o diâmetro da árvore, porque eu acredito também que o diâmetro, né, uma bolacha mais fina, ela perde mais água mais rápido do que uma bolacha, uma tora mais grossa, né? Então, de acordo, você pode também fazer vários testes, né? Alguma equação matemática que leva em consideração só o tempo, né? E como que isso influencia na perda de umidade. Você pode fazer uma outra equação matemática só em relação ao diâmetro da tora. Você pode fazer uma outra equação matemática que leva em consideração o tempo e o diâmetro da tora. E aí, claro que existem várias outras variáveis que você pode testar isoladamente ou em conjunto com outras, né? Eu falei aqui tempo e diâmetro da tora. Você pode também colocar aí, por exemplo, a espécie. Você pode colocar também vamos supor, sei lá, a latitude, tá? Eu acredito que a latitude vai influenciar no tempo e clima aí do local onde você mora, então possivelmente isso vai influenciar também nessa questão da perda da umidade, tá? E aí, claro que entra também a questão da espessura de casca, né? Isso vai influenciar até mesmo no volume final, né? Isso vai influenciar também um outro desdobramento dessa questão da umidade, é a resistência mecânica daquela madeira, o grau de suscetibilidade dela ao ataque de pragas e doenças, né? Quais são os tipos de pragas e insetos que atacam mais quando ela está verde, quais são os tipos de insetos que atacam a madeira mais quando ela já está seca. Então tem muita coisa envolvida que a umidade influencia, e também tem muita coisa aí envolvida em relação a indicadores, né, de umidade, de alta ou de baixa umidade na árvore, tá? Então tem muita coisa a ser considerada. De repente isso aqui rende até uma aula específica inteira só sobre isso, tá? Só sobre umidade. Mas de qualquer forma, olha só o tanto de coisa que você pode avaliar, olha só o tanto de coisa que você pode utilizar como indicador e como também consequência de alta ou baixa umidade na árvore. O Thomas, ele me fez uma pergunta aí num dos comentários do YouTube, que foi o seguinte: se eu contar 100% das árvores de um talhão de floresta plantada, posso fazer a amostra 100 parcelas, ou seja, a amostragem é ao acaso de X% das árvores, né? Então, pelo que ele tinha me perguntado aqui inicialmente, eu respondi para ele o seguinte: olha, se você tem lá uma contagem, né, de 100%, de 100% das árvores, né, pelo que eu entendi, ele ia contar as árvores e ia coletar as informações, por exemplo, de circunferência de todas as árvores. E aí eu tinha entendido isso, né? Então eu disse para ele que se você tem ali as informações de todas as árvores e aí você queira depois fazer uma amostragem, você vai estar trocando o certo pelo duvidoso, ou seja, você já vai ter uma informação real, né, de todas as árvores. Então não tem por que você querer coletar, fazer uma amostragem ali, sendo que você já tem aí essa questão, né, das árvores todas, tá?
Só que aí depois ele me especificou lá no que eu respondi a pergunta, ele me especificou que no caso a contagem das árvores seria só a contagem do número das árvores, né? Ele ia contar uma por uma ali de quantas árvores tem no talhão, por ser, eu acredito que ali seja uma floresta plantada. E aí se ele já tem um número real de árvores, né? E aí sim, ele fazia uma amostragem para saber as médias de circunferência, as médias de altura, as médias de volume, por amostra, né? Aí eu disse que sim, nesse caso sim, tá? Mas é interessante aqui da pergunta a gente está confrontando aqui as vantagens e desvantagens de um censo florestal com as vantagens e desvantagens de um levantamento por amostragem, tá? Independente se for floresta nativa ou floresta plantada, cada um desses métodos, seja censo ou por amostra, vai ter aí vantagens e desvantagens, tá? Então, por exemplo, no caso do censo, né, que é você fazer o levantamento de todas as árvores da floresta, a vantagem é que você não vai estar tratando aí de um levantamento amostral, né? Você vai estar tratando aí de um método em que você vai ter a quantidade real de árvores, não tem margem de erro. As informações que vão ser geradas depois são as informações reais e verdadeiras da floresta. A média de circunferência que for gerada no final é a média real, sem margem de erro, já que não é amostragem, já que você levantou todas as árvores, tá? A desvantagem do censo é que ele é muito mais demorado, é muito mais custoso, então ele não se justifica em todos os levantamentos, todos os projetos que você fizer. Vai ter alguns casos específicos em que vai ser bacana você mostrar isso, você utilizar o censo. Já o levantamento por amostragem, digamos que é o oposto, né? Ele tem aí uma margem de erro, então é importante você saber quantas amostras instalar corretamente, o formato das amostras, né, a distância das amostras entre uma e outra, né, as questões aí de variação dos dados, locais com mais variação, locais com menos variação, porque isso também vai influenciar aí na variação dos dados. Então, o levantamento por amostra, ele tem sim ali uma determinada margem de erro, que a gente pode diminuir ou minimizar essa margem de erro, né? Então, isso eu diria que é uma desvantagem do levantamento por amostra. Já a vantagem do levantamento por amostra é, como você não precisa fazer o levantamento de todas as árvores da floresta, se você souber trabalhar corretamente um bom processo de amostragem, você consegue ali fazer um levantamento em que, mesmo tendo uma margem de erro, você consegue fazer um diagnóstico correto daquela floresta, você consegue apresentar um projeto de licenciamento que possa muito bem ser aprovado. Se você é o analista do órgão de meio ambiente, você consegue analisar corretamente um projeto por amostra, né? Se você souber analisar ali os parâmetros corretos de intensidade ideal de amostra, variância, margem de erro que está sendo considerada, enfim, tá? Mas o interessante também é que eu vou até mostrar aqui para vocês, isso aqui eu acho que eu vou até compartilhar a tela aqui enquanto eu estou falando, tá? Isso aqui é resultado de um levantamento por censo, tá? Vocês estão vendo aí que aqui a gente tem, olha só, a gente tem vários pontos, né, de várias cores aqui, tá? E aí cada um dessas variações de cores aqui é uma medida de circunferência. Então, aonde está mais em vermelho escuro são áreas onde tem uma circunferência menor. Nessa floresta aqui, a gente percebe também que tem áreas em que tem uma tonalidade mais de azul. Ou seja, isso aqui são dados reais, fruto de um levantamento por censo, tá? Esse tipo de mapa aqui, né, eu vou chamar aqui de um mapa de calor, é possível gerar esse tipo de mapa tanto por amostra quanto no levantamento por censo, tá? Quanto mais apurado for, quanto maior for a quantidade de informações que você levantar, mais preciso ele vai ser, né? Então, se você fizer esse levantamento por amostras, ele vai gerar ali como que algumas variações, algumas margens de erro, tá? Mas, de qualquer forma, dá para gerar, sim, esse tipo de mapa, tanto por amostra quanto por censo. Até aí no meu canal, acho que se você procurar, tem aí alguns passos a passo, enfim, de como que você faz esse tipo de mapa aí no seu levantamento florestal, tá bom? Mas eu achei interessante trazer isso aqui para vocês verem aí, né, de como que você pode, tanto por amostra quanto por censo, como que você pode gerar bons relatórios e boas informações no seu inventário florestal.
A Larissa, né, que é minha aluna, ela fez uma pergunta aqui, né, que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, e que a pergunta dela foi: quantas espécies eu devo medir no inventário em florestas nativas, né? Ela, no caso, ela tem lá os seus trabalhos relacionados com florestas nativas, e acho que a dúvida dela é se, no caso de um inventário em floresta nativa, se ela deveria medir todas as árvores ali na floresta, tá? Eu diria assim, que depende muito dos objetivos aí do seu inventário florestal, tá bom? Como eu disse, dependendo dos objetivos, vai ter caso em que você vai ter que fazer aí um levantamento, um censo florestal, mesmo uma espécie nativa, tá? Que é o caso, por exemplo, de plano de manejo florestal sustentável. Mas mesmo nesses casos de plano de manejo, né, você tem que fazer ali um censo, né, em várias espécies, em todas as espécies dali daquela floresta, mas mesmo assim todas as espécies que estejam dentro de um determinado parâmetro, tá? Então, por exemplo, no caso aí de um manejo florestal em florestas nativas, tá? Você vai ter que, por exemplo, de acordo com os termos de referência, se eu não me engano, acho que o diâmetro mínimo é de 45 centímetros de diâmetro. Então, as árvores que tenham pelo menos essa medida de diâmetro, você tem que levantar todas as árvores, você tem que fazer ali coleta de informações de árvores proibidas de corte, coleta de informações de árvores exploráveis, de árvores remanescentes, de árvores que vão ser porta-sementes, né? Então, nesse caso, por exemplo, você tem que fazer aí o censo, mas ainda assim é um censo que ele vai não englobar todos os indivíduos arbóreos ali dentro da floresta, né? Mas aí, por exemplo, tem outros casos em que um levantamento por amostra já é suficiente, né? Como, por exemplo, um levantamento por a tipologia florestal, um levantamento aí para uma supressão vegetal, né? Ou como a gente pode chamar de um desmatamento que seja feito de forma legal. Nesses casos, também aí vai caber, de maneira geral, vai caber um levantamento por amostra. Já numa floresta plantada, né? Se você quer fazer um diagnóstico florestal, ou se você quer fazer um levantamento convencional para monitoramento da floresta, também aí nesses casos um levantamento por amostra já é suficiente, tá? Mas, como a pergunta dela, né, foi relacionada a florestas nativas, tá? Quantas árvores eu tenho que medir num levantamento de inventário, né? Primeiramente vai depender dos objetivos, tá? Mas suponhamos que você queira fazer um levantamento mais específico para determinar, por exemplo, quais são os indivíduos, quais são todas as espécies que compõem aquela floresta. Então você perceba que quanto maior for a área da objeto do seu levantamento, mais difícil você vai ser, tá? Então eu acredito até mesmo que seja como que inviável você querer fazer ali um levantamento de todas os vegetais, todas as plantas que compõem aquela floresta. Então o que é uma sugestão? É você fazer, por exemplo, amostras, e dentro das amostras você fazer subamostras menores, né? E aí dentro dessas subamostras você pode fazer o levantamento de indivíduos menores. Então imagina, por exemplo, que você tenha uma amostra maior, e essa amostra maior ela tem ali, um exemplo, 1000 metros quadrados. Ela tem lá 10 de largura por 100 de comprimento, né? E aí dentro dessa área maior você faz o levantamento de todos os indivíduos que tenham acima de 50 centímetros de diâmetro. E aí na parte, tipo assim, se tem 10 por 100, na parte que tiver 10 por 50, ou seja, uma área menor, dentro dessa área menor você faz todo o levantamento de todos os indivíduos que tenham até de 10 a 50 centímetros de diâmetro. Então você pegou uma área menor e levantou os indivíduos menores. E aí você pode especificar uma área menor ainda, em que você vai fazer o levantamento dos indivíduos que tenham até 10 centímetros de diâmetro, né? Então, você pode especificar ali uma área menor dentro dessa área maior, né? Numa subparcela ali de 5 por 5, por exemplo, 5 metros por 5, e dentro dessa área de 5% você faz o levantamento desses indivíduos com essas características. E se for o caso também, você pode até definir, por exemplo, um quadrado, né, de 1 por 1 metro. Dentro desse quadrado você faz o levantamento ali das gramíneas, né? Ou seja, você
definiu uma área, uma amostra, né? Mas dentro dessa uma amostra você conseguiu definir ali 3 outras subamostras. E dentro de cada uma dessas subamostras, você definiu critérios para levantar indivíduos arbóreos, vegetais, gramíneas, com outras características que sejam aí aplicáveis, tá? Porque, como eu disse, eu diria que é praticamente inviável, né, você querer fazer o levantamento de todos os indivíduos daí de uma floresta. Mas se você define critérios e parâmetros como esse, eu acredito que seja possível sim você definir aí diversas informações sobre a floresta em questão. A Eliane, que também é aluna minha, ela me perguntou aqui, né? E no caso de inventário em rebrotas, o que eu devo fazer, como que eu devo fazer, tá? Isso aqui também rende bastante coisa, mas de maneira geral, é preciso entender que existe uma diferença entre a árvore, né, a quantidade de árvores, e a quantidade de fustes, né? O fuste digamos que é o tronco ali da árvore, então é perfeitamente possível que uma única árvore tenha mais de um fuste. Isso tanto em florestas nativas quanto em florestas plantadas, tá? E aí quando a gente puxa isso, acho que no caso dela, ela estava falando em relação a florestas plantadas, porque ela estava fazendo lá um trabalho em plantios de eucalipto, tá? Então no caso aí de condução de rebrota, se você for fazer aí um levantamento de rebrotas, né? Então procure diferenciar. Você vai, por exemplo, tem lá árvore 1, fuste 1, árvore 1, fuste 2, árvore 1, fuste 3 e assim por diante. E aí, para cada um desses fustes, você toma ali uma medida da circunferência e também da altura, né? Ou você toma ali as medidas de circunferência e faz uma média de altura, enfim. Né? Você pode também fazer ali a demarcação, um levantamento de cada árvore, ela vai ter em média tantos fustes, cada fuste vai ter em média tanto de circunferência e altura. Dessa forma, no seu relatório, você consegue apontar a quantidade de árvores e também a quantidade de fustes, tá? Isso é uma informação muito importante, por exemplo, na hora que você for fazer a exploração daquela floresta. Porque cada fuste ele vai ter ali como que ser cortado, né? Então, se você tem lá só um fuste, significa que o operador ou o maquinário ele vai chegar ali e fazer um corte só. Mas se tem vários fustes, cada fuste ele vai ter que ser feito ali o corte, então isso vai influenciar no tempo de exploração, né? E também nos métodos que você vai aplicar ali na hora de explorar aquele fuste, tá? Ainda no caso das rebrotas, é importante você saber também que normalmente um plantio, né? Imagina que tem um plantio que se iniciou do zero, então vai ter as mudas lá. Esse plantio ele vai ter ali uma quantidade X de volume por hectare ao final do projeto. Quando for feito lá o corte raso, aquele plantio ele vai ter ali uma quantidade de metros cúbicos por hectare. Normalmente, quando é feita a condução de rebrota, as rebrotas, por mais que você tenha mais de um fuste, mas normalmente os plantios que são conduzidos aí em rebrotas, ele tem uma quantidade menor de volume por hectare, tá? Mas então por que o pessoal faz isso, já que ele gera menos volume? É porque aí tem a vantagem do custo de implantação ser um pouco menor, né? Para conduzir a rebrota, você não precisa fazer muita coisa, é simplesmente deixar que a rebrota nasça sozinha, você não precisa plantar, não precisa preparar o solo, nem nada, teoricamente, você só tem que deixar a rebrota crescer, tá? Então, por isso que muitas vezes os produtores eles optam aí por fazer a condução da rebrota, tá bom? Então isso também é uma informação muito bacana, muito importante para suas consultorias, para seus projetos, para seus trabalhos, tá? Para você poder explicar isso aí para o seu cliente, seja lá quem for, tá? Então fica a dica aí sobre como que você pode entender melhor essa questão das rebrotas. E a Eliane também me perguntou aqui em relação, por exemplo, a índice de qualidade, tá? É uma pergunta bem pertinente porque de repente isso aqui rende até uma aula específica só sobre isso, tá? Porque muitas vezes quando se fala em inventário florestal, na maioria das vezes a gente só tem em mente os parâmetros quantitativos, né? De circunferência, altura, volume, né? Nada de errado com isso, até porque isso aí é o que vai
digamos que valorar a floresta, isso aí que muitas vezes paga a conta do empreendimento como um todo. Mas se a gente quiser também entender melhor o crescimento da floresta, se a gente quiser entender melhor sobre quais parâmetros influenciam no desenvolvimento e na qualidade da floresta, se a gente quiser ser um profissional, um expert cada vez melhor, é importante também a gente entender sobre os parâmetros de qualidade da floresta, tá? Então eu até citei aqui alguns que, quando você for fazer um levantamento florestal, de maneira geral, eles não são aspectos e parâmetros quantitativos, são qualitativos, mas se você souber acrescentar esses parâmetros aí no seu inventário florestal, vai ajudar muito, tá? Como, por exemplo, o percentual de falhas, né? Por mais que o percentual seja um número, mas o percentual de falhas, ele indica ali um índice de qualidade de um plantio, tá? O percentual de falhas, ele é muito bem empregado, aplicado, por exemplo, em plantios jovens que estão recém-plantados, né? Quando o empreendimento ele vai lá e executa um plantio florestal, é importante saber quantos por cento daquelas mudas pegaram de fato e quantos por cento falharam, porque isso vai indicar se as mudas são de qualidade, ou isso vai indicar se o plantio foi feito corretamente, isso vai indicar se precisa ser feito um replantio, tá? Então o percentual de falhas é muito importante. Um outro índice de qualidade também é a tortuosidade do fuste, ou seja, você tem lá um fuste. E isso pode ser utilizado tanto em floresta nativa quanto plantada, tá? Se você colocar no seu relatório que a média de tortuosidade do fuste das árvores é X, então você vai conseguir identificar quais os locais têm fustes melhores para serem aproveitados, né? Quais locais chega a ser inviável a exploração. Se for numa floresta plantada, isso é um indicador, por exemplo, de uma intervenção de desbaste. Olha, esse plantio aqui, ele tem alto grau de tortuosidade dos fustes, então a gente precisa fazer um desbaste para eliminar essas árvores tortas, e a gente faz com que as árvores remanescentes elas tenham aí um ganho de qualidade e crescimento melhor, né? Então o grau de tortuosidade do fuste também é importante, tá? A qualidade do fuste, né? Ou seja, como que você avalia a qualidade do fuste? É sabendo avaliar, né? Por exemplo, o percentual de cerne alburno, né? A idade daquele povoamento também vai influenciar na qualidade do fuste, né? Aspectos visuais ali, se tem a presença de alguma praga ou não, porque a qualidade do fuste ela vai influenciar diretamente também, tá? No valor da madeira. Consequentemente, isso vai influenciar diretamente também na valoração da floresta, do projeto e dos seus honorários como um todo, tá? E também um outro índice de qualidade que você pode acrescentar nos seus inventários florestais é a questão da incidência de pragas e doenças, né? Você verificar ali se tem pragas, se tem insetos, se tem inseto, se é benéfico ou se é algum inseto praga, né? Se o inseto benéfico que eu falo aqui, por exemplo, se é um inimigo natural aí de pragas, né? Ou existem insetos, por exemplo, como o famoso rala-bosta, que ele é um inseto benéfico porque ele participa diretamente na reincorporação de matéria orgânica no solo, né? Ou você pode avaliar doenças como fungos, né, bactérias, cancros, galhas, enfim, parâmetros de qualidade aí, né, relacionados aqui à incidência de pragas ou doenças também aí no seu inventário florestal, também é muito importante para você poder entender melhor todas essas interações e faturar mais no final das contas. Bom, pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Você acha que eu esqueci de acrescentar alguma coisa aí nessas dúvidas que eu respondi, tá? Se for o caso, escreve aí nos comentários. Se você chegou até aqui, eu acredito que esse vídeo tenha sido do seu interesse, tá? Então, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar todas as notificações e também de curtir o vídeo, de compartilhar o vídeo. Compartilhe aí com seus contatos, nos seus grupos de WhatsApp, na sua empresa, no seu chefe, para o seu estagiário, tá? Isso tudo ajuda muito o canal a ter mais relevância, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ou se você tem também alguma dúvida que você quer que seja respondida, tá? Escreve nos comentários, de repente no próximo vídeo eu estou aqui respondendo uma dúvida sua, tá? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê na próxima, é isso aí. Valeu!